Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, do lado político, do lado econômico, e você encontra maiores detalhes num texto associado a esse vídeo. A semana novamente ficou focada no lado externo, com confusões no Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e a falta de definição e arrastadas reuniões entre os Estados Unidos e a China com relação ao comércio bilateral e também com relação à propriedade intelectual. Acrescida também nesse período da rejeição do orçamento da Espanha, que significa a possibilidade de uma convocação de eleição, que aliás foi convocada. No âmbito interno, investidores avaliando a alta hospitalar de Bolsonaro, a divulgação do projeto da reforma da Previdência e diretrizes do presidente, que agora se torna mais efetivo o governo, além de novas confusões na área política local. No segmento externo, o Brexit novamente na ordem do dia, com sugestão do governo de adiar a saída do Reino Unido da União Europeia e a própria União Europeia pedindo que o Reino Unido seja um pouco mais claro nas suas posturas. Sobretudo com relação à fronteira na Irlanda. Também grande preocupação do Banco Central inglês, Mark Carney, presidente, se falou sobre isso, com relação aos efeitos do Brexit sem acordo e a possibilidade de terem que reduzir juros para fazer efeitos menos danosos sobre a economia. Com relação às negociações entre os Estados Unidos e a China sobre o comércio, o noticiário internacional foi sempre muito positivo, junto com declarações de Donald Trump. Porém, Trump deixa sempre uma porta aberta para escapar, dizendo, entre aspas, vamos ver se sai algum acordo. Por exemplo, como temos dito, os maiores problemas se residem na propriedade intelectual e não exatamente na área comercial, e Trump disse que ainda não sabe se vai assinar o orçamento encaminhado pelo Congresso, contendo uma verba para a segurança muito menor do que ele estava pedindo. Ao mesmo tempo, acrescenta que não gostaria de voltar a paralisar o governo americano, e essa dualidade gera muita confusão, muita volatilidade nos mercados, principalmente no mercado de câmbio. O período também foi marcado por declaração de vários dirigentes do Fed regionais, discursando e incluindo o presidente Jerome Powell, e todos eles mostrando que a economia atravessa uma fase forte, sustentável e sólida, e foram todos eles muito solidários com a decisão de que possivelmente não se eleva juros na economia americana nesse ano de 2019, no máximo apenas uma vez. Tivemos ainda na Espanha, como eu disse, o orçamento sendo rejeitado para 2019, e isso implicou em convocação de reunião de uma eleição geral para o próximo dia 28 de abril, mas isso não deve mudar a vertente da economia da Espanha. Na China, o governo segue adotando medidas para minimizar a desaceleração da economia, basicamente voltadas para o segmento financeiro, para as instituições financeiras, mas também para pequenas e médias empresas. Tivemos ainda ao longo da semana a divulgação do superávit da China no mês de janeiro, 39,2 bilhões de dólares, e o superávit contra os Estados Unidos de 27,3 bilhões de dólares, caindo um pouco em relação aos quase 30 bilhões no mês anterior. O volume de investimentos diretos na China atingiu 12,4 bilhões de dólares e alta anualizada de 2,8%. A semana também foi marcada por anúncio de PIB, Produto Interno Bruto, em alguns países para o quarto trimestre, começando pelo Japão, uma alta anualizada de 1,4%. Na Alemanha, o PIB do último trimestre ficou estável e anualizado uma alta de 0,6%. Na zona do euro, no trimestre, alta de 0,2% e anualizado alta de 1,2%. No que tange a taxa de inflação no mundo, continua sem problema e alterando até um pouco, suavizando as políticas monetárias de bancos centrais de países desenvolvidos, como nós temos relatados.
No Reino Unido, a inflação medida pelos preços ao consumidor mostrou deflação negativa, portanto, de 0,8% em janeiro, taxa anualizada de 1,8%, abaixo da meta do Banco Central. Nos Estados Unidos, a inflação do CPI ficou estável e em acumulado anualizado de 1,6%. A taxa do núcleo anualizada em 2,2%. No segmento local, o plano político, o presidente Bolsonaro obteve alta hospitalar no último dia 13, depois de 17 dias internados, e vai ter que resolver logo essa encrenca junto com seu ministro Gustavo Bebiano e seu filho Carlos. Além disso, não dá para a gente estimar o que pode vir a acontecer e quais os desdobramentos que isso vai ocorrer no plano político, mas certamente não tem nada de positivo. A voltativa do presidente Bolsonaro destrava o governo, principalmente no que tange às reformas previstas, especialmente a da Previdência. Nesse aspecto, Paulo Guedes fechou um projeto com o presidente ao longo da semana e disse que a economia do Tesouro seria algo como 1,1 trilhão de reais ao longo dos próximos 10 anos, mas já se fala que isso pode ser emagrecido para 800 bilhões e até quem diga 400 bilhões quando tramitar pelo Congresso Nacional. Tivemos ainda o governo tendo que aprofundar mais outras reformas e, nesse sentido, claro, a reforma fiscal. Mas isso não exclui algumas medidas que podem ser tomadas no curto prazo, como devolução de recursos do BNDES ao Tesouro e também a venda de excedentes de petróleo no processo da cessão onerosa, que certamente reduz impactos de curto prazo. Na semana tivemos ainda a divulgação de indicadores de conjuntura que deixaram absolutamente claro que a recuperação econômica ocorre de forma muito lenta e perdendo tração nesse final de ano. As vendas no varejo mostraram encolhimento de 2,2% no mês de dezembro. Em 2018 subiram apenas 2,3%, mas de qualquer forma o melhor desempenho desde o ano de 2013. Já os volumes de serviços prestados observaram uma alta de 0,2% e no ano de 2018 uma queda de 0,1%. A ata da última reunião do Copom veio tranquila, mas o Banco Central alertando para as incertezas e riscos externos e internos e para a necessidade, claro, de manter reformas profundas na economia brasileira para garantir inflação baixa. Tivemos no último dia da semana a divulgação do índice IBC-BR, uma prévia do PIB do ano de 2018, com uma expansão de apenas 1,15% e com isso mudaram um pouco as projeções de crescimento do PIB oficial a ser divulgado pelo IBGE. E no mercado, os investidores estrangeiros voltaram nesse curto prazo a alocar recursos na Bovespa, de tal ordem que há um fluxo negativo no mês de fevereiro até o último dia 13 de 155 bilhões de reais e no ano ainda seguimos positivo, entrada de recursos de 1,36 bilhão de reais. Isso tudo junto e faltando meia hora para terminar o pregão por aqui, a Bovespa acumulava na semana uma alta de 2,20%, o Dow Jones na mesma base tinha uma alta de 2,76%, o Nasdaq subia 2,14%. O dólar por aqui fechando a semana cotado a R$ 3,70, uma queda de 0,62%. Falando um pouco de perspectivas para o próximo período, a próxima semana mostra a possibilidade do índice Bovespa tentar buscar novos recordes de pontuação acima dos 98 mil pontos, que chegou a bater durante essa semana, e buscar força para vazar o emblemático patamar dos 100 mil pontos. Mas para que isso ocorra, será preciso, no plano externo, informações melhores sobre as reuniões entre China e Estados Unidos e divulgação de alguns dados sobre esses encontros e também sobre propriedade intelectual. Na próxima semana, os contatos entre China e Estados Unidos prosseguem em Washington. Nos Estados Unidos também teremos que avaliar os desdobramentos que podem acontecer e as consequências políticas de Trump
ter declarado emergência da segurança nacional e, com isso, abrir a possibilidade de criar um muro na fronteira com o México, mas com a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, dizendo que ele está rasgando a Constituição. Portanto, vamos ter muita confusão ao longo do período. Aqui, vamos ter que ficar de olho na divulgação do projeto de reforma da Previdência e todas as discussões em torno disso, mas o governo tem, por sua vez, que formatar sua base de apoio, que é fundamental. Hoje parece que ele ainda não teria os 308 votos suficientes na Câmara, além de cooptar a opinião pública para a necessidade da reforma e os diferentes segmentos de trabalhadores que certamente serão afetados. Jogando contra isso, maior coesão, as encrencas políticas entre Bolsonaro e Gustavo Bebiano, ainda as denúncias de um laranjal no partido do presidente, no PSL, uma demonstração dura do presidente seria bom para ampliar a credibilidade no governo e as dificuldades de se promover alguma corrupção no governo de Bolsonaro. Seguimos estimando que os mercados de risco vão continuar com volatilidade, tanto aqui quanto no exterior por conta da volatilidade do dólar, e podemos acreditar ainda que a tendência da Bovespa por aqui, primária, é uma tendência de alta, apesar de todas essas volatilidades, e que os fluxos de recursos, principalmente de investidores estrangeiros, voltarão para o mercado. Basta lembrar que ao longo do ano de 2018 saíram cerca de 20 bilhões, muito mais para o final do período, e se esses recursos voltarem, pode levar para os 100 mil pontos. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Um bom final de semana para todos e marcamos encontro aqui na próxima segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.